Então, após conquistar o território de Gália, né, boa parte do território da Grã-Bretanha, César despontou como principal general do triunvirato. Né? Com a morte de Graçon, na região da Síria, deflagrou a disputa de controle de Império Romano entre César e Pompeu. Com o apoio do Senado, Pompeu se elegeu cônsul único e destituiu César do comando do exército de Gália. A reação de César foi marcada pela invasão de suas tropas em Roma, provocando a fuga de Pompeu para o Egito, onde acabaria sendo assassinado em 49 a.C. Então, mesmo Pompeu sendo estimado a exercer o título de cônsul naquele momento, César não aceitou ser destituído, né? E aí o que ele passa? Ele invade Roma com as tropas, toma posse, Pompeu, para salvar sua vida, foge para o Egito, e no Egito ele é assassinado no ano de 49 a.C. César se tornou um ditador perpétuo de Roma. Apoiado em sanção a ascensão de Cleópatra ao trono em 48 a.C., César transformou o Egito em protelato do Império Romano. Expandiu em 46 a.C. o domínio de Roma sobre a Ásia Menor, a África e a Espanha. E também restringiu o poder do Senado, delimitando poderes dos tribunos às assembleias. Além disso, obrigou aos latifundiários e empregados em suas terras a contar com a mínima de 1/3 dos trabalhadores livres, concedendo a cidadania a habitantes de províncias. Instituiu novas colônias de habitantes de províncias, atraindo a plebe urbana para o trabalho rural, substituiu os publicanos, que são os cobradores de impostos, por funcionários subordinados da sua autoridade, diminuiu os abusos cometidos por arrecadação de tributos pela plebe. Em 44 a.C., a aristocracia e o Senado, que se sentiam prejudicados com as reformas sociais de César, promoveram seu assassinato dentro do próprio Senado, sob a alegação de que ele tentara, né, a substituir o regime republicano pelo imperial. Então foi tudo uma armadilha que fizeram, né, em relação a isso. Uma tocaia que fizeram em detenção à forma que ele liderava. Após o assassinato de César, seus partidários neutralizaram a ação dos conspiradores, provocando a fuga destes em diferentes regiões do domínio romano. Então, como foi identificado as pessoas que estavam envolvidas na morte de César, eles deram fuga de Roma. Em 43 organizou-se o segundo triunvirato, a partir da aliança entre Marco Antônio, cônsul de Roma, Lépido, comandante da cavalaria, e Otávio, sobrinho, neto de César. Os triunviratos dividiram entre si o controle dos domínios romanos, permanecendo Marco Antônio com a região oriental, Otávio com a região ocidental e Lépido ao norte da África. As disputas por hegemonia de poder imperial provocou o afastamento de Lépido e o rompimento político de Otávio com Marco Antônio. Este último se uniu a Cleópatra, sendo apoiado pela aristocracia egípcia. Otávio, no entanto, conseguiu derrotar Marco Antônio na Batalha de Ártio, provocando seu suicídio, bem como a rainha egípcia. Então você vê que Cleópatra teve uma relação de conduta com César. Com a morte, o assassinato de César, ela passa a ter uma relação afetuosa com Marco Antônio. E quando em batalha Otávio vence Marco Antônio, Marco Antônio se suicida e ela também morre, né, a rainha egípcia. O Egito se transformou numa província e Otávio em senhor absoluto do domínio romano. O Império de Roma se deu a partir da vitória de Otávio, dando a passagem ao regime de república ao regime de império. Sai de uma república e passa a ser império. Dividido em dois períodos. O Alto Império, marcado pelo apogeu de Roma, e o Baixo Império, marcado pelo declínio do Império Romano e a destruição pelos bárbaros germânicos. Então, há duas vertentes desse império. A primeira é constituída pelo apogeu de Roma, né, que é o Alto Império, e o Baixo Império é a decadência mesma, quando o Império ele decai, a partir da destruição pelos bárbaros germânicos. O Alto Império ele vai do ano de 27 a.C. até 236 d.C.
A primeira fase do Império ficou definida como Principado. Apesar de manter as aparências republicanas, Otávio, na prática, assumiu o controle das principais magistraturas. Ele governava tudo. Ele é que comandava. Em relação à plebe romana, Otávio Augusto procurou minimizar as insatisfações da massa, forçando a política de distribuição de trigo igualitário de várias diversidades de setores políticos, fundamentados como o pão e o circo, diminuindo grande parte das agitações sociais. Durante todo o seu governo em Roma, testemunhou de um notável progresso artístico e cultural, responsável pela produção literária de importantes escritores, como Ovídio, Horácio e Virgílio, além da produção do historiador Tito Livio. A Pax Romana, como ficou conhecida no século de Augusto, definiu-se, na verdade, pelo controle das agitações sociais e pelo abandono das guerras de expansão. Ou seja, foi um período em que Roma também, até pela sua questão de expansionismo, não se teve muito, né? E as agitações da classe baixa também se fizeram aquietantes. A prosperidade econômica, ela sobressaiu de uma forma social e de grandes realizações intelectuais também. Apesar da Pax Romana, inaugurada pelo governo de Otávio, ainda perdurava até o século III, o governo dos seus sucessores. Foi caracterizada por intrigas patriarcais, conspiradoras e assassinatos. Durante o governo de Nero, destaca-se o início das perseguições aos seguidores do cristianismo. É a partir daí que a instituição, né, o cristianismo propriamente dito, ele começa a ser promulgado como algo que deve ser perseguido. Todos aqueles que seguem têm que ser perseguidos e mortos. No governo de Nero, em 54 a 68 d.C. Apesar da dinastia autônoma, processou-se o apogeu político do Império, marcado pela expansão de fronteiras e a submissão de vários bárbaros germânicos. Ressaltando que a construção de estradas, arquedutos e difusão de língua dos costumes também dos romanos entre as religiões subjugadas. A partir da dinastia de Severo, a sociedade romana vivenciou crises internas, ameaças externas pelo poder do Império. O governo de Severus, a força política do Senado foi eliminada, os cargos administrativos eram transferidos para os líderes militares quando encerrava o seu tempo de serviço no exército. Então, havia toda uma mudança de condição, né? O Alto Império ele foi reformulado por vários apogeus, e principalmente pelas formas que foram encaminhadas as vertentes de aquietações das manifestações sociais, bem como as limitações econômicas e intelectuais vigentes naquele momento. O Baixo Império, que vai de 236 a 476 d.C., o Alto Império corresponde ao período da paz romana, como a gente viu, de prosperidade econômica, de apogeu do mundo romano. O Baixo Império, por sua vez, é o período de declínio do regime imperial. A transferência do capital para a Constantinopla, das invasões bárbaras, responsável pela destruição da unidade política do Império. A morte de Severus Alexandre em 235 d.C., a civilização romana chegou até 26 imperadores, em sua expressão grave de crise no Estado. Constantino, parlamentos da crise dessa econômica, destaca-se a crise do sistema escravista, de produção responsável pela produção dos alimentos. Então, se eu não tenho escravo para abastecer, escravo para estar rente, eu começo a ter perda. Para evitar o desabastecimento do Império, decidiu-se substituir o trabalho escravo pelo sistema de colonato, em que os camponeses livres, transformadores de colono, passavam a tributos em trabalhos e produtos de troca em produção oferecida. O governo de Constantino foi estabelecido em 313 d.C. no Edito de Milão, a liberdade religiosa para os cristãos. O Edito de Milão ele é importantíssimo no que diz respeito à cristandade. É a partir daí que o cristianismo começa, os cultos ao cristianismo, eles começam, de certa forma, a serem liberados. Ou seja, há uma baixa de perseguição. Não é que os cristãos deixam de ser perseguidos, mas há uma permissão de que o culto seja aceito. Constantino, em 330 d.C., pressionado pelas invasões dos bárbaros, transfere a capital do Oriente, fundado na antiga colônia grega Bizânio, à cidade de Constantinopla, a capital do Império. O governo do imperador Teodósio,
o cristianismo foi transformado em 380 d.C. como religião oficial do Estado, a partir do governo de Teodósio, né, o Império. Posterior, em 395, Teodósio divide o Império entre seus filhos. Foi o pior erro dele, é aí onde a decadência vem. Arcádio, que passou a governar a região oriente do Império Romano, a cultura grega, e Honório, que passou a governar a região ocidental do Império Romano, a cultura latina. Observe que o império ele é dividido no meio em todas as circunstâncias, seja ela de forma cultural, socioeconômica, ou ainda mais um pouco em relação de cultura de civilização. Enquanto um filho fica com uma área correspondente à cultura grega, lembrando que o mundo grego ele se faz pertinente, né, à assimilação do mundo grego-romano, e o seu filho Honório fica com a região que seria a cultura latina, a própria fundação de Roma. Vale salientar que nesse processo em que Roma é dividida ao meio, e quando eu falo dividida ao meio não é só numa questão substancial, de uma linha que recorta, né, esse império, mas sim numa projeção econômica, financeira, social e, de um modo geral, sociocultural. A partir do momento que ele é dividido, cria-se também uma divisão de contexto militar. Lembrando que Roma foi um dos impérios mais fortificados militarmente falando. A partir do momento que há essa divisão, o Império Romano decai também na questão militar. E a partir daí as invasões germânicas se fazem presentes e pertinentes. A partir desse momento, Roma não consegue se delimitar dentro do patamar que ela exercia como fundamentada de um militarismo avante. A partir daí decai e os bárbaros começam a tomar posse. Os bárbaros adentram e tomam conta. A economia romana ela era baseada nas questões agrícolas, de extensivo desenvolvimento artesanal e mercantil também, né? A cultura da civilização Roma, ela se emprega influenciada ao greco-helenístico, né, que é um dos últimos períodos da Grécia, apropriado pelos seus conquistadores, né, as apropriações das culturas que foram tidas ao longo dos tempos. A civilização romana cultuava inicialmente valores politeístas e antropofóbicos, influenciadas pelo grego, né? Mas como o cristianismo ele se faz pertinente e se torna a partir daí a religião de destaque, o cristianismo, fundamentados no ensinamento de Jesus Cristo, cuja vida é narrada nos evangelhos de Lucas, Marcos, Mateus e João, é pregado a bandeira de justiça e de igualdade social. O império escravista, o cristianismo começa a exercer a sua função fundamentada a partir daí, né? Tanto que a igreja, se você for observar, a igreja católica, apostólica romana, assim é conhecida, porque ela é fundamentada na base do cristianismo, né? Na base de Roma. Tanto que hoje a Basílica de São Pedro, ela está na Itália, em Roma, né? Que é onde fica o Papa, o líder imediato da Igreja Católica. No campo da filosofia, a gente vai ter os influenciadores de valorização, do equilíbrio espiritual, autodisciplina, submissão natural das coisas, né? Uma série de fatores. A gente vai ter no teatro, a literatura, né? Todos agregados numa mistura que não é só de Roma. Lembrando, há caricaturas e principalmente a questão da razão, ela é destinada do grego, né? São importantes para a gente ter uma delimitação do que simboliza. Aqui a gente vai ter o corpus juris civis, essa imagem, que ela é uma relação dos direitos romanos, né? Promover a conspilação dos direitos romanos. Como se fossem instituídas as razões dos direitos e origens dos primórdios, né? De toda uma relação de direitos de gente aplicados no Império. Toda essa conduta que é o Coliseu existente, né? Coliseu romano, onde acontecia aqueles espetáculos dos gladiadores, toda aquela relação da oratória, né? De toda uma cultura reformulada, a arquitetura belíssima, as tradições que se envolvia, esse mundo greco-romano, ele faz toda uma relação de didática, não somente por Roma, propriamente dito, mas pela herança do grego, a mistura do grego com o romano.